Vivam todos. Depois do capítulo 9 do Evangelho de São João, em que escutamos e acompanhamos o episódio da cura do cego de nascença, aparece o capítulo 10. Alguns dos exegetas chegaram mesmo a pensar que este capítulo estava fora de sítio, tentaram ver se ele se enquadrava melhor noutra parte do Evangelho. Mas a verdade é que o final do capítulo 10 mostra que não, mostra que ele está intimamente ligado com o capítulo 9. Então, como é que nós podemos entender estas palavras de Jesus? Depois da cura do cego de nascença, o que é que passaria pela mente dos discípulos e dos judeus e de todos ali à sua volta? Porque é que Jesus curou este homem? E ele nem sequer pediu para ser curado. Qual é que é a verdadeira moção do coração de Jesus? O que é que o move? O que é que o faz andar em frente? E Jesus, na primeira parte, que nós não vamos escutar este domingo, compara-se ele mesmo com a porta e diz que em contraposição à porta são os ladrões, aqueles que vêm para assaltar, para roubar e para destruir. Ele é a porta. A porta por onde entram as ovelhas, entram e saem e podem encontrar não só lugar de descanso, lugar de segurança, mas também os prados verdejantes para se alimentarem. E a segunda parte, que vamos escutar este domingo, Jesus diz que é o bom pastor. Ele vai recuperar o profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel já denunciava os falsos pastores ou os maus pastores, aqueles que se aproveitaram do rebanho, mas que não souberam tratar dele, aqueles que viveram da lã, do leite, da carne que o rebanho dá, mas que não cuidaram da ferida, que não procuraram aquela que andava perdida, que não procuraram alimentar a que estava saudável, mas que abusaram do próprio rebanho. O profeta Ezequiel também, no mesmo capítulo, ele denuncia as ovelhas que se pisam umas às outras, as ovelhas que estragam o próprio prado umas às outras. E, finalmente, acaba por dizer que o próprio Senhor há de ser o seu pastor, que virá para as apacentar, que virá para as guardar, que virá para reunir o seu povo de Israel. Jesus retoma a mesma linguagem do profeta Ezequiel, mas vai mais longe. Jesus diz que dá a vida pelas suas ovelhas. É um pastor estranho, é um pastor que não precisa das ovelhas para viver ele, mas que as ovelhas precisam dele para poderem viver. É o Senhor que se apresenta como aquele que providencia tudo o que as ovelhas precisam. E no outro lado, a nossa tradução apresenta o mercenário, a Bíblia litúrgica apresenta o assalariado, e nestas duas imagens podemos encontrar melhor aquilo que Jesus diz de si mesmo. Jesus não trabalha como assalariado. Jesus não trabalha para receber qualquer pagamento, qualquer paga. Jesus é de facto um pastor diferente de todos os outros. É um pastor que tem o poder de dar a vida e de a retomar. Ou então não é mercenário. Ele não está à espera do momento certo para se aproveitar e para tirar os dividendos das ovelhas. Não. Ele é aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. O profeta Ezequiel falava do Deus que vinha para apacentar o povo de Israel. Jesus diz que vem para apacentar o povo de Israel e outros mais. Ele tem outras ovelhas que não são deste redil e tem que também ir procurá-las. Ele tem o poder de dar a sua vida e de a retomar. De facto, neste domingo do Bom Pastor, neste domingo das vocações, percebemos melhor a ousadia de Pedro em falar perante o Sinédrio, dizer que ele proclama Jesus e não vai deixar de anunciar Jesus. É em nome de Jesus Cristo que foi feito o milagre à cura do coxo de nascença que estava à porta do templo e que vão fazê-lo desassombradamente. E vão denunciar inclusivamente tudo o que puderam fazer a Jesus, não no sentido de tirar proveitos ou de vir castigar ou de vir pedir contas, mas no sentido de dizer, sim, fizeste-lhes tudo isso, mas Deus ressuscitou, Ele está vivo. Ele é de facto este bom pastor que vem para nos salvar. São João vai dizer que grande amor que o Pai nos tem. Esta palavra de São João, ela destina-se a todos nós, mas muito particularmente aos neófitos, àqueles que foram batizados, para perceberem que já são de facto filhos de Deus, mas que ainda nem se manifestou o que havemos de ser.
Alguém dizia, isto ainda está tudo no princípio. De facto, Jesus inaugura os últimos tempos, mas ainda estamos no princípio. Ainda há tanto para fazer e tanto por fazer em nós e à nossa volta. Sabemos que quando se manifestar, nós seremos semelhantes a Deus, porque o veremos tal como Ele é. Nós não somos deuses, mas essa imagem e semelhança criada e marcada em nós desde o princípio da nossa criação, a imagem nós vamos-la mantendo e vamos nos encontrando exatamente como aqueles que são imagem de Jesus. O que fazemos uns aos outros é Jesus que fazemos, mas a verdadeira semelhança, essa vai aparecer em nós na medida em que nos constituirmos com Cristo, na medida em que formos deixando que Cristo vive em nós. Essa semelhança, porque o imitamos, porque nos alimentamos dele, porque fazemos dele a nossa vida, essa semelhança vai se tornando cada vez mais até sermos verdadeiramente semelhantes a Deus, porque o veremos tal como Ele é. Neste domingo, rezemos pelas vocações, certamente, rezemos por todos nós, rezemos pela Igreja, rezemos pela missão da Igreja e, sobretudo, contemplemos este bom pastor, este Cristo que dá a vida para nos salvar. Para vós e para todos os vossos, uma santa semana. O Senhor vos abençoe.